Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é luz, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a ascensão, porque hoje a igreja celebra a festa da ascensão do Senhor. Homens da Galileia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o viste subir. Aleluia! Atos 1, verso 11. E hoje é o dia de nós nos alegrarmos por esse momento, por esse evento, por essa verdade que está na Bíblia, inclusive a verdade de que Cristo ascendeu ao céu. Mais do que a verdade da ressurreição, é a verdade de que nós um dia, com Cristo e em Cristo, ressuscitaremos na sua glória. Por isso, aqui, um trabalho de evangelização que nos leva a um só destino, a eternidade. E o Evangelho de João 16, naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. E nós vamos ver quais serão esses sinais e quais os sinais que Deus espera de nós também nessa nossa missão que parte da conversão. Celebremos a ascensão do Senhor, sua volta para o convívio do Pai. Sentado à direita de Deus, Jesus continua a olhar pela humanidade que também caminha para a glória. Ao longo dessa caminhada, a Igreja reafirma seu compromisso de anunciar o Evangelho com os meios modernos de comunicação, indo ao encontro das pessoas onde elas estão. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 a 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos já não podiam mais vê-lo.
Os apóstolos continuavam olhando para o céu quando Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 46. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Reze comigo. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Reze comigo. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Reze comigo. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está assentado no seu trono glorioso. Reze comigo. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 17 a 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 15 a 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo e ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Mateus 28, verso 19 e seguinte. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será
condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram a pregar por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Hoje, festa da Ascensão de Jesus, e Jesus nos dando uma missão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nossa missão não é ficar olhando para o céu. Nossa missão é fazer o que Jesus nos pede. Ide pelo mundo. A missão nossa é ir pelo mundo, anunciar o Evangelho e fazer com que o número dos crentes aumente, o número daqueles que vão ser salvos, porque somente aqueles que crerão é que herdarão a vida eterna. Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o viste partir. Nossa missão é anunciar esse Cristo, Cristo ressuscitado, Cristo que subiu, Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, Cristo que virá também na sua segunda vinda, Cristo que morreu, Cristo que padeceu, Cristo que sofreu a paixão, a morte. Jesus continua a olhar para a humanidade. Jesus continua a olhar para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Jesus não nos abandonou. Jesus continua conosco. Ao longo dessa caminhada, passamos muitas vezes por muitas provas, como falamos sempre aqui, mas queremos reafirmar junto com a igreja o nosso compromisso. Qual é o nosso compromisso? Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho com os meios modernos hoje, da comunicação que nós temos aqui, nós conversamos, não é verdade? Nós formamos uma comunidade, nós formamos uma família. A celebração eucarística é celebrada nos meios de comunicação, nós podemos acompanhar, fazer a nossa comunhão espiritual em casa também, mas também a nossa missão é irmos ao encontro daqueles que necessitam, que estão ao nosso lado também. Elas necessitam muitas vezes de uma palavra, de um sorriso, de um perdão, de uma compreensão nossa muitas vezes. Deus quer fazer com que o anúncio do qual ele diz, ide pelo mundo e anunciar o Evangelho, seja o nosso ato de cada dia, a nossa vivência, o nosso dinamismo, a nossa alegria de retratarmos juntos na família, na comunidade, o modo, na harmonia de vivermos unidos, como as primeiras comunidades vivenciaram o Evangelho muito bem, em Atos dos Apóstolos, como nós já lemos aqui. Todos tinham tudo em comum, todos viviam felizes, não havia necessitados entre eles. Essa doação que Deus quer de nós, essa doação de partilhar o que temos, não somente na palavra, mas nos gestos, nos atos, aquilo que temos também. A nossa conversão deve partir daí. A partir desse momento que nós vamos crer no Evangelho, porque crer em Jesus não é acreditar somente na sua existência, porque acreditar na sua existência até os demônios creem e tremem e caem de joelhos. É vivenciando o Evangelho, dando testemunho desse Evangelho, colocando em prática na nossa vida
e fazer com que, a partir da minha prática observadora do Evangelho, outros possam imitar a mim. É a melhor forma de evangelizar essa. Por isso, em Atos, capítulo 1, verso 3, a gente vai ver o dinamismo desse evento chamado Ascensão. Jesus é levado ao céu. Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, como vai dizer em Atos dos Apóstolos. Com numerosas provas, durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante 40 dias, Jesus permaneceu na comunidade, simbolizando que ele não abandonou a comunidade. Ele não abandonou a igreja, ele não nos abandonou, não abandonou a mim, não abandonou você. Por mais difíceis que a caminhada possa parecer, por mais difíceis que sejam os caminhos que nós vamos traçando, durante a nossa vida vamos enfrentar muitas provas, muitas provações. Tem pessoas que acham que mudar de igreja simboliza que eu vou me ver livre das provas, porque na igreja que eu estava, as provas eram assim, eram Y, o X, agora vou me mudar da igreja e não vou mais ter mais prova. O cristão não pode pensar assim. Deixar Jesus eucarístico, deixar de acreditar em Jesus presente no sacramento, para embarcar numa igreja que acredita apenas no Jesus simbólico, é abandonar a essência da nossa evangelização. Durante uma refeição, deu-nos esta ordem. Jesus Cristo lhe se manifesta na refeição, em Atos 1, verso 4. E foi durante a refeição que Jesus disse: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. E não se afastar de Jerusalém é não se afastar da verdade de Cristo. Em Jerusalém aconteceram os grandes momentos de Jesus, o anúncio do Evangelho, a sua paixão, a sua morte, a sua infância aos 12 anos, ele se perdeu de seus pais, ali aquele momento onde ele vai evangelizar os doutores da lei quando era apenas adolescente. Não vamos nos afastar de Jerusalém, significa não vamos nos afastar da verdade. É lá que está o túmulo de Jesus vazio, é lá que foi a ressurreição, é lá que foi a ascensão de Jesus, foi lá o batismo no Espírito Santo. Não vos afasteis de Jerusalém. João batizou com água. A água que João batizou foi lá no Jordão. Em Jerusalém vem o fogo do Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. A igreja vai celebrar dentro de poucos dias a celebração de Pentecostes. E nós vamos vivenciando, assim como com a igreja, esses momentos. Não nos afastamos de Jerusalém. Em Atos 6, do mesmo capítulo 1, então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Muitas vezes, o anunciador, ele quer já passar na frente. Vamos falar assim no português claro. Quer colocar a carroça na frente dos bois? Vamos ter calma. Jesus vai falar para ele. Vamos ter calma. Não nos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Muitas vezes a gente vê os sinais aí de guerra, como está acontecendo agora. Vamos rezar muito pela paz nesses tempos. E muitas vezes a gente quer se interrogar, muitas vezes a gente vê pessoas colocando na internet coisas que não sabe que vai acontecer no futuro. Não cabe a nós. Vamos vivenciar, vamos anunciar o Evangelho do amor, da misericórdia e do perdão. Recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para ser de minhas testemunhas em Jerusalém. Nós somos testemunhas de Jesus desde Jerusalém. E com essa verdade de sermos testemunhas de Jesus, com tudo que foi dado de testemunho dos apóstolos, vamos aos confins de toda a terra anunciar esse Evangelho. E na segunda carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 18, São Paulo vai dizer que ele abre o vosso coração, o Espírito Santo vem para nos dar essa percepção,
abriu nosso coração à sua luz, para que saibamos qual a esperança que o seu chamamento nos dá, qual a riqueza da glória que está para nós recebermos como herança junto com os santos. Quando nós acreditamos nesse Jesus que se manifestou em Jerusalém, desde sua infância até sua morte, paixão, ascensão e a descida do Espírito Santo, nós temos que ter em nós essa virtude teologal aqui manifestada. A esperança na herança que vamos ter junto com os santos. E essa alegria deve estar em nós. Que essa alegria esteja em nós. Na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 19, São Paulo vai completar. E que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. De fato, ele manifestou sua força em Cristo, Deus, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita de Deus, lá no céu. E com este poder ele virá para julgar. Com este poder ele virá na sua segunda vinda. Por isso nós temos que anunciar. O anúncio não acaba na ascensão, não acaba na ressurreição. Ele não acaba no nosso dia a dia. Ele tem ainda um futuro escatológico, que é a vinda de Jesus. E nós temos que anunciar também essa vinda gloriosa de Jesus para aqueles que não creem. Bem acima de toda autoridade, São Paulo vai concluir no versículo 21, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no futuro, está o nome de Jesus. O Cristo glorioso habite em nós. Vamos vivenciar esse momento da ascensão, pedindo de Deus o dom da ascese em nós, o dom de ascendermos com Jesus na nossa espiritualidade, de enxergarmos Jesus glorioso, de enxergarmos Jesus na sua onipotência divina, no seu poder divino, que vai se revelar a nós um dia na sua segunda vinda. Muitos ainda estão cegos, muitos estão a vagar pelo mundo, muitos estão perdidos, muitos precisam de que nós anunciemos a eles este Jesus que irá se manifestar. Esse Jesus que está no meio de nós. Esse Jesus que se faz presente nos sacramentos que nós celebramos, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo que nós recebemos, o Espírito Santo, os sacramentos da penitência, onde Jesus é misericordioso e nos perdoa e nos prepara dignamente para recebermos o seu ministério maior, que é o sacramento da Eucaristia. Ó Cristo glorioso, foste elevado para o céu e te encontras à direita de Deus. Deixaste na terra discípulos teus com a missão de anunciar a boa nova a toda criatura. Em teu nome vão realizar grandes prodígios. Assim, tua obra libertadora continua transformando o mundo. Amém. Amém e amém. Para concluir, cabe nos perguntar, e eu tenho assumido a minha missão que Jesus me deu antes de sua partida? Ide ao mundo inteiro e anunciar o Evangelho? Ou sou mais um desses a ficar olhando para Jesus no céu e não parto para a minha missão? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório.
Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes aqui comigo, todos os dias, todas as manhãs, todos os dias. É um ofício novo que nós temos para nós completarmos justamente essa hora da reflexão, essa hora da meditação. O rosário também é uma motivação para nós rezarmos. Todos os dias nós rezamos e nós nos fortalecemos. Mas a oração das laudes, ela tem os salmos, justamente para nós completarmos a nossa meditação da palavra também, porque nós vamos continuar lendo a palavra com a Bíblia aberta e rezando os salmos, cantando louvores, cantando e clamando a Deus, cantando os hinos, os cânticos, meditando a palavra e fazendo a nossa prece comunitária. Isso é bom, nos fortalece como igreja, como comunidade. Vamos rezar, portanto, todos os dias e receber a indulgência plenária, porque se nós fizermos diariamente 30 minutos lendo a palavra, nós receberemos uma indulgência plenária acerca dos pecados já confessados. Portanto, vamos fazer com que a gente complete os 30 minutos fazendo as laudes logo depois desse momento da palavra. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se. É muito importante o like. Cada like que você deixa para nós, você ajuda-nos a evangelizar, porque cada like significa que você deixou bem recomendado o nosso vídeo para que outros venham fazer parte da nossa liturgia também. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários e suas intenções. Vou rezar o rosário por suas intenções. Todos os dias você está incluso nas minhas intenções do rosário. E assim vamos nos fortalecendo por meio da oração e da intercessão, de intercedermos um pelo outro, porque eu peço também, rezem por mim quando você estiver rezando. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.